Isso, o Sandro vai falar melhor que eu. A impressão minha, hoje as lesões parecem ser um pouco mais graves do que anteriormente. Porque eu vi falar assim, por exemplo, tem lesão que você vai para cirurgia direta. Acho que o Militão passou por cirurgia, o Estevão agora quase, não sei se cogitou fazer uma cirurgia. Eu não sei, também a intensidade do jogo é outra, enfim, isso é isso mesmo? Estão mais graves ou não tem diferença? Eu acho que pode ter uma relação sim, Sorato. Vou ser bem sincero para você que eu ainda não analisei isso do ponto de vista técnico, mas assim, algumas coisas chamam a atenção. Foi o que você falou. O modelo de jogo do passado, da época que tu foi jogador, não é o mesmo do que o de hoje, concorda? Eu não sou entendedor da área técnica. Eu acho que em termos de distância percorrida, eu acho que muda pouco, não muda tanto. Eu acho que hoje você corre mais rápido essa distância. Então, o que mudou? A quantidade de sprints que você faz hoje, durante o jogo. Isso é evidente, acho que até saiu um estudo agora na Copa do Mundo, que em relação à Copa passada essa, acho que você tem 10% ou 15% a mais de sprint já, né, em tão pouco tempo assim. Então, assim, acho que você vai fazer a velocidade muito mais vezes do que se fazia quando eu jogava. Aceleração e desaceleração. Isso, é isso aí. Isso aí é uma variável que conta. É isso aí. Você tem mais aceleração, torque de potência e de frenagem. Exatamente. Isso aí é importante. E uma outra característica que você vê hoje em dia, talvez mais contato traumático, pode ser que hoje em dia o futebol de hoje em dia tenha mais do que na tua época? Pode ser, mas eu acho que acaba sendo ocasionado por causa disso. Você está mais rápido, mais veloz, os impactos são maiores, então quando você tem o trauma, pode ser que ele seja mais contundente, né? Pode ser. Mas também a gente relembra o Júnior Baiano. Pô, aí não tem como dar moral. Pô, o Baiano é mal, pega geral. Tu não, pô, tu já chegou contra o Júnior Baiano? E eu tenho feito alguns eventos, assim, jogos festivos com ele, né? Pô, sempre tem essa resenha. O time dele, de preferência. Ele falou, pô, cara, o nego só lembra disso, mas eu joguei Copa do Mundo, pô, eu jogava pra caralho. 98, e ele jogava pra caralho. Jogava demais, meu irmão. E assim... do Tele, quando ele foi pro São Paulo, todo mundo assustou. O Tele fez ele jogar muita bola. O Baiano é de... Pô, cara... Pô, jogava muito. Baiano hoje em dia era assim... Aí o nego fala disso, ele fica a pau da... Pô, mas o nego só fala das minhas entradas, das faltas. Vou falar uma coisa aqui que é mó absurdo. Me corrija se for mó absurdo. Eu não sei se um Brasil e Argentina hoje em dia com o Messi, se o Baiano estivesse na zagueiro central, se o Messi ia ficar dando aqueles passinhos pra lá e pra cá, ou o que o Baiano ia fazer, Sorato? Pois é. Eu tenho duas perguntas para vocês. Câmeras hoje Então, eu vou fazer duas perguntas para colocar vocês na berlinda. A primeira talvez o que o Sorato tenha falado, dessas cirurgias podem ser as minimamente invasivas, aí você explica sobre essas risotomias, bloqueio genicular, se isso hoje é um potencializador para o atleta se recuperar, tá? Não sei, eu tô querendo saber do ponto de vista técnico e perguntar ao Sorato também, para botar ele na berlinda, do seguinte, ele fala assim, hoje se corre muito mais. Talvez porque naquela época vocês tinham muito mais craque. Se a gente começar a falar aqui, os times que você jogou, por exemplo, o time que você foi campeão com o Vasco, com o Botafogo, era muito mais... hoje eu acho que tem qualidade era poucos craques e hoje é muito mais fácil o cara ficar correndo igual um maluco. Porque naquela época, quem corria era a bola. Porque era muito craque. É só você pegar aí nas redes sociais que você vê que tem uns gols que ficam colocando aí dos anos 90, que falavam, os caras pegavam de primeira, batia. Realmente, hoje, os caras não fazem tanto isso. E aí eu queria ver com vocês dois. Realmente, você acha que hoje banalizaram a palavra craque, agora já ficou complicado para você? E se, doutor Sandro, essa medicina minimamente invasiva, ela vem para potencializar nesses casos de lesão, o atleta fazer um bloqueio, que ele ia ficar 2 meses fora, em 1 mês já consegue. Eu vou até passar primeiro para o Sorato, porque realmente, na época dele, a concorrência era desleal. Ele era um centroavante que teve sucesso na carreira, etc. e tal, mas, assim, a concorrência dos centroavantes na época dele era muito absurda, assim,
do nível técnico de excelência de todos eles jogando muito bem e rendendo muito bem. Agora, a parte a parte médica, da tecnologia, etc. e tal, realmente evoluiu muito. Mas, assim, até entender com o Sorato se realmente isso que o Ju perguntou, se faz sentido. Como é que era isso na tua época? Porque assim, hoje o que mudou muito foi a questão dos espaços no campo do jogo hoje, né? Hoje as equipes jogam muito mais compactas do que lá nos anos 90, 80, final dos anos 80. Foi quando eu chego no profissional. Enfim, naquele período a gente jogava em 50, 60 metros ali onde estão ali os 20 jogadores em linha posicionados. Hoje, você está ali em 25, em momento está em 20. Então, assim, essa questão de ser mais rápido é justamente para você ter essa compactação hoje. Quando você tem menos espaço, para você receber essa bola com tempo para fazer alguma coisa, você tem que ser mais rápido. Sim. E o passe tem que ser mais preciso. Então, por isso que eu acho que diminuíram aí essa questão dos craques. Assim, a gente vê grandes jogadores ainda hoje. A gente vê o Vini que está fazendo, o Messi ainda é o remanescente, vem o Mbappé surgindo. Você vê alguns jogadores, mas eu acho que da minha época para cá, a diferença é essa. Acho que é o quanto os times ficaram mais compactos e os espaços diminuíram. É uma coisa que eu sempre falo, imagina você dar os estímulos que você tem hoje nos treinos para a qualidade que se tinha naqueles anos 80, 90. É uma questão de adaptação. Eu ainda peguei essa transição de jogar em menos espaços, menos espaço no campo, os times estão um pouco mais compactos. Não é de hoje que isso vem acontecendo. Mas acho que a questão da precisão dos passes hoje, acho que o segundo gol do Brasil contra o Japão foi um exemplo disso, né? De quanto pouco espaço que o Martinelli tinha, ou a seleção mesmo teve durante o jogo todo, para criar jogadas. Então, assim, aquela compactação que a gente vê é um jogo de paciência hoje, né? Ainda mais nessa competição de alto nível. Então, assim, hoje você atacou, perdeu a bola, se não for tiro de meta ou uma falta, se você perdeu a bola e o adversário sair para o ataque, você tem que voltar todo da intermediária para trás com os 10 jogadores para se posicionar ali. Então, essa velocidade, não só para jogar, mas para recompor, tem que ser maior hoje. Então, assim, e mudou muito isso. Acho que aí fica mais difícil, né? Você jogar, ter o espaço para jogar, se bem que, para mim, assim, a qualidade sempre vai falar mais alto. Então, você tem jogadores candidatos a craques ou craques que se adaptaram a isso. Talvez eles não façam nem tantas jogadas, mais vezes as jogadas do que antigamente fazia, justamente por conta desse espaço que está reduzido e a marcação está mais próxima. Mas os grandes jogadores, eles têm a capacidade de encontrar o espaço, entendeu? Ou com um bloco montado ali, com um bloco defensivo montado, ou nas transições que, assim, ontem a gente tem um exemplo da transição, aquele quase gol do Vini, que ia ser uma pintura. Numa roubada de bola, se muda de corredor, roda a bola para o lado contrário e você tem o espaço para fazer a velocidade. O Brasil quase não teve oportunidade de fazer isso ontem, por conta disso. O Japão, e todas fazem. Depois a gente viu o Paraguai fazendo igual contra a Alemanha, depois a gente viu a Holanda fazendo isso contra Marrocos, a gente viu hoje a Noruega fazendo isso contra a Costa do Marfim. Então, assim, e é uma tônica hoje. Se os 10 jogadores de linha não voltarem atrás da linha da bola hoje e estarem mais próximos, os setores estiverem mais próximos, o adversário vai ter muita vantagem. Então, assim, é para onde o futebol caminhou, entendeu? Então, assim, você tem ali uns grandes jogadores, você vê o Messi é um jogador mais posicional, que a gente fala, né? Então, ele tem essa capacidade porque ele sempre foi acima da média e ele é um ET mesmo, cara. E tem um entorno que ajuda.
Como eu acredito que se o Neymar tiver a oportunidade, ele é um desses caras que arruma espaço para jogar. É o gênio. Entendeu, cara? É o gênio, então, assim, né, Sorato? é o gênio, é. Aí você tem os bons jogadores que tem essa condição. Você vê aí o Bruno Guimarães que está jogando, você vê aí o Vini que está jogando, você vê aí o Ryan, o garoto que tá jogando. Enfim, mas acho que é muito por conta disso. Os espaços diminuíram e essas jogadas de efeito, grandes jogadas, a gente está vendo poucas vezes em relação ao que a gente via há um tempo atrás. Não é o comum você ver aquele... Vou pegar um exemplo aqui, eu não sei se eu estou certo, me corrija se eu estiver errado, mas um estilo do Denilson driblador, lembra? É difícil, difícil hoje em dia, difícil, né? É difícil. É difícil. É difícil ter. É difícil. Ainda mais assim, em jogos decisivos, né, que você tem aquele cuidado maior e não dá oportunidade para o adversário. É um jogo que tem uma carga emocional maior. Sim. Nesse tipo de jogo que a gente entrou agora na Copa do Mundo, que são os mata-matas, né? Então, isso está muito evidente. Você vê no jogo do Brasil, o Vini fez uma vez. Sim. E tentou algumas e não conseguiu. Tudo muito em bloco, né? Muito em bloco, linha de 5, um bloco baixo ali, que hoje em dia